Vamos ao cinema com Flávia Guerra, que traz as melhores dicas para você aproveitar a sua quinta-feira, quem sabe, já começa a pensar no seu fim de semana. E a gente começa hoje falando de um suspense, Flávia. Vamos então ao cinema com Débora Falabella, ainda por cima. Boa tarde para você. Pois é, né? A gente adora cinema brasileiro. E nessa história, nesse caso, o filme é dirigido pelo brasileiro também, Fernando Fraia. E a gente vai para a Argentina, para Ushuaia, ali, no finalzinho do mundo, né? Como diz o grande Dario Grandinetti, que é o mentor da Débora Falabella, da personagem dela, que se chama Ana, nesse filme, eles vão para o fim do mundo. Olha, eu queria muito conhecer esse fim do mundo, ainda não conheço, já eu faço uma viagem para esse lugar maravilhoso. Mas por que ele é tão importante nessa trama, Frumento? Porque ela faz, a Débora Falabella vive a Ana, como eu comentei, ela é uma escritora relativamente jovem, e ela vai para uma residência, em espanhol, né, o filme se chama assim, e em português ele se chama Bem-vinda Violeta. Violeta é a personagem que a Ana tem, que é protagonista de um livro que ela está escrevendo, e ela vai para essa residência, uma espécie de grande imersão, uma oficina com vários autores americanos, ingleses, argentinos, brasileiros, como ela, para fazer uma oficina, ter vivências com esse super professor, que é um autor que é vivido pelo Dario Grandinetti, e ele é um grande autor que queimou todos os seus livros, um grande livro que ele escreveu, ele resolveu queimar, né? E aí ele se dedica a ensinar, a inspirar, a fazer vários exercícios com esses jovens autores. E a Violeta é uma personagem muito intrigante, ela é muito jovem, tem um caso com um professor mais velho, tem uma questão de violência, é uma personagem muito efusiva, né? Ela é impetuosa, diferente da Ana, a personagem da Débora Falabella. E aí a gente vai acompanhando uma história de suspense, que tudo vai muito crescendo, as dinâmicas ali, né, nesse microcosmos, e a gente vai entendendo, assim, quais são, né, ou não são as grandes fronteiras entre criador e criatura, né? No caso a Ana, que é a Débora Falabella, e a Violeta. É um filme super interessante, e inspirado também num livro do Daniel Galera, né, que é um autor que eu gosto muito, e que fala desse processo. Então são duas artes aí sobrepostas, né, a literatura, o cinema, numa paisagem maravilhosa, como eu falei, a cordilheira ali é incrível, é um filme de cinema, viu, gente, lindo, lindo. As imagens, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, dá pra gente ver fotografia linda. A Débora Falabella tem essa delicadeza tão potente, gosto dela também, legal vê-la no cinema. E reunindo cinema brasileiro com os nossos irmãos argentinos. Parece uma boa pedida. Mas me parece um filme muito denso, né, Flávia? Eu tava vendo até as imagens, fui ler um pouco mais sobre o filme, me parece um filme muito denso e me chamou a atenção para entender como eles fazem para demarcar esse momento em que ela tá como Ana e como ela tá como personagem do livro que ela tá escrevendo. Sim, sim. Na verdade, assim, você tem toda a razão. É um filme denso, né? Como livro, né? Essa coisa da literatura e do clima. É um filme de clima, né? Não necessariamente o que acontece, mas como as coisas acontecem, né? E a Ana, que é a Falabella, visualmente ela está muito bem delimitada. E a gente vai vendo uma outra atriz mais jovem, que é a Violeta, né? Nas cenas em que ela está escrevendo. Até que no momento a gente vê né? Não vou aqui dar grandes spoilers, mas a gente vai vendo as coisas se borrarem. Então ele é muito bem construído, sim, com certeza. E eu gosto muito o ator, o Dario Grandinetti, para quem não se lembra, ele é um grande ator de Fale Com Ela, né? Um deles é o Javier Câmara, o outro é o Dario, que ele é um atorzaço, eu adoro ele. Relatos Selvagens também, ele é um dos atores, né? Um dos meus filmes argentinos preferidos. Então é gostoso, né? A gente ver essas fronteiras aí se borrando com o nosso cinema latino-americano, né? E falando em fronteiras, tem outra estreia hoje bem especial, o filme Rodeo, que foi premiado em Cannes. Conta um pouquinho pra gente desse filme, que está muito falado, muito comentado também, né, Flá? Sim, esse filme ganhou o ano passado no Festival de Cannes. O Festival de Cannes tem uma sessão que se chama Um Certo Olhar, né? Un Certain Regard. Ele ganhou o prêmio do júri oficial que chama Coup de Cœur, né? Que é o golpe do coração. É o filme que conquistou o coração do júri. O júri diz assim, não necessariamente é o filme mais maduro, é o mais fechado ali, tem coisa para essa diretora, uma diretora, a Lola Couvaron, que é francesa, tem coisa aqui para ela aprimorar, mas é um filme que tem vida, tem energia, ganhou a gente, assim, com toda essa vida. Então, eu acho que essa é a grande força desse filme. E muitas vezes, Roberta, parece que a gente está vendo um documentário.
como se fosse um documentário sobre o quê? Uma garota, uma jovem, bem jovem mesmo, adolescente, ela quer fazer parte de uma turma, uma gangue de riders, né? Eles chamam de riders, o rodeio vem daí, não é um rodeio de cavalos, os cavalos, no caso, são motocicletas, né, Frumento? E aí é muito interessante a gente ver todo esse universo que, na verdade, existe. A Lola, ela disse que ela entrou em contato com esses jovens franceses que fazem essas... É quase um Velozes e Furiosos, sabe? Real ali de motos, gangues, jovens, essa sensação de pertencer. São jovens que, em geral, a gente não associa à cultura francesa, né? Jovens periféricos que estão procurando identidade, pertencimento. É um rito mesmo. Tem muitos ritos entre eles. E ela estava estudando cinema quando viu uns vídeos deles na internet, passou anos pesquisando até que ela ficcionalizou e aí foi atrás dos atores. Então parece que a gente está lá com eles mesmos, pessoas reais. Então é um filme que tem essa energia da juventude e, como eu falei aqui, uma França que a gente não está acostumada a ver, essa jovem que quer pertencer, que enfrenta também o machismo, é um cenário muito machista e quer provar que ela é uma grande motociclista, assim. Então, para quem gosta desse universo de motos e velocidade, é um filmaço, viu? E o cinema francês também, cada vez mais ganhando certo destaque, né? Já tinha, obviamente, mas tem produzido cada vez mais. Claro que a Flávia pode trazer muitos outros exemplos, né? Mas tem produzido cada vez mais algo fora daquela França parisiense, né? Tem olhado mais para o seu interior, contado mais dessas regiões, pelo menos é uma impressão que eu tenho aqui do Brasil. Não, eu acho que você está certíssimo. O filme que ganhou essa mesma sessão de Cannes no ano passado se chama Os Piores, né? Les Pires. É um filme sobre uma periferia, um condomínio de periferia, como se fosse um conjunto habitacional popular, uma Coab, né, na periferia da França, de uma cidade que não é Paris também, e mostra também essa classe média e média baixa excluída francesa, que une aí imigrantes árabes, a população, né, de origem africana e a população branca francesa, numa convivência muito orgânica, muito interessante, que, como você falou, a gente não está acostumado a ver no que a gente associa, em geral, ao cinema francês, que ou são as comédias românticas, que a gente também adora, mas que não traduzem necessariamente, né, a realidade, ou é a nouvelle vague, que a gente ama, mas que tem um olhar aí dos autores, né, Truffaut, Godard, que também já ficou num outro tempo. É um cinema maravilhoso, mas tem sua época, né, são clássicos hoje em dia. Então, esse cinema da França contemporânea, eu acho uma delícia de assistir. O Festival da Aliança Francesa, né, todo ano traz muitos filmes interessantes para a gente assistir, o Varilux, e a gente vai vendo aí os filmes diluídos também ao longo dos anos, né? Dos anos não, dos meses.